Buenas tardes. Queria pensar e agradecendo especialmente ao senhor Deres pela invitação e pela oportunidade de falar um pouco com vós outros de nosso trabalho aqui em Pernambuco. Este é uma apresentação que resulta de um trabalho de equipe de professores e alunos de pós-graduado em pastos e forragens. Claro, o tema é muito amplo, pero vamos seguir. Alternativas forrageiras para os trópicos. Vou falar de espaço. Elegemos alguns itens, como forragem nativos, forragens cultivados, gramíneas, leguminosas e cactáceas. Como introdução, temos que recordar que o cenário global temos aproximadamente 7 bilhões de pessoas. A expectativa é que isto aumente até 2050, segundo o FAO 2012. Então, temos que produzir alimentos, carne, leite. E qual é, naturalmente, nosso compromisso e compromisso de vós outros? Produzir com baixo custo, para ser possível as pessoas consumir e melhorar sua alimentação. Também podemos mirar que o consumo de leite tem aumentado em distintos países e a possibilidade de seguir produzindo a baixo custo é usando que alimento? Quais é o alimento mais barato para a alimentação animal? Pasto, isto é. Então, temos que ter conhecimento de distintos pastos. É claro que em o mundo temos algumas opções, claro que também depende dos fatores climáticos, para elegir um ou outro. A zona tropical tem suas particularidades, mas também tem possibilidades distintas de aumentar a produtividade e buscar forragem com quantidade e qualidade. Claro que não é fácil, sobretudo por conta da irregularidade de água de chuvas, de precipitação. Aqui, estamos aqui, em Noroeste do Brasil, onde há a parte mais seca do país. E também temos como parte seca, onde estamos, neste momento, o Arco Seco de Panamá. A irregularidade na distribuição de chuva e também as altas temperaturas fazem que a ganaderia ou a agropecuária seja uma opção de melhor atividade para estas áreas secas e de menor risco. É assim que pensamos, que a agricultura é uma opção, pero tem uma dependência muito grande de água, ou tem uma dependência maior de água. Então, a escassez de forragem e instabilidade climática é um dos fatores mais limitantes para a produtividade dos rebanhos. Que alternativas, então, temos? Pastos melhorados, pastos nativos, cactáceas. Para nós outros, em Noroeste do Brasil, o período mais favorável é um período que a pastura nativa tem quantidade. Pero, mira, o período seco, praticamente não há forragem. Então, temos que ter outras opções forrageiras, seja pasto melhorado, seja cactácea. Assim, o objetivo desta apresentação é apresentar algumas alternativas forrageiras, com ênfase em experiências de Noroeste do Brasil, Pernambuco. Pernambuco está exatamente aqui. Forrageiras nativas. Quando falamos de forrageiras nativas, estamos também nos referindo
a noroeste do Brasil, onde há pasturas nativas com grande importância para a alimentação dos animais. Temos uma população muito grande em semiárido do Brasil. O semiárido do Brasil é o semiárido mais populoso do mundo. Então, temos um compromisso social muito grande de manter a produção de animal allí e, assim, as pessoas. Também é no noroeste do Brasil, onde se encontra um poder aquisitivo mais baixo das pessoas. A vegetação nativa é conhecida como caatinga. Este é o nome da pastura nativa de nós outros, que tem uma variação muito grande de espécies, algumas forrageiras, outras não. Tem também plantas da família das cactáceas, de famílias das leguminosas, com variações de produtividade e com variações de qualidade. Algo muito marcante também, como vós outros lo sabem, temos um câmbio muito grande a cada ano de quantidade de precipitação. Aqui somente um exemplo, onde temos a precipitação durante os anos de 2011 e mira como foi 2012. Quanto mais branco, menos água. E desta forma, é muito difícil para o produtor planear a produção. Um outro fator marcante e importante e que consideramos como limitantes é o fato de as propriedades terem um tamanho muito pequeno. A maioria das propriedades tem aproximadamente 10 hectares. Então, como ter sustentabilidade de produção? Isso não é fácil, considerando que a maioria das fincas são pequenas. Esta é a fisionomia da pastura nativa de nós outros, em período seco. E esta é a fisionomia em período mais favorável. Pero esse período solamente durante 3 ou 4 meses do ano. Os demais meses são esta fisionomia. Então, temos que buscar alternativas para alimentar os animais durante o período desfavorável. Também temos grandes flutuações estacionais de valor nutritivo. Algumas plantas têm alto teor de tanino. Também tem um porte muito alto, que muitas vezes estão fora do acesso do animal. Tudo isso barrando a disponibilidade de forragem. Considerando pasturas nativas, assumindo que a massa de forragem é em torno de 1.200 quilos de matéria seca por ano e uma eficiência de utilização de aproximadamente 50%, também considerando que a necessidade de uma unidade animal em matéria seca é em torno de 11,13 quilos de matéria seca dia e por ano 4.124 quilos, temos que ter aproximadamente, se é pastura nativa, 7 hectares. Como fazemos se a finca é pequena? O produtor não tem condições de viver somente de uma unidade animal. De forma digna, não. Então, temos que buscar outras alternativas para alimentar os animais, sobretudo no período desfavorável do ano. Assim, temos que buscar alguma suplementação estratégica, incluso volumosa, e algumas forrageiras melhoradas. Exemplos de forrageiras cultivadas por nós outros. Como em Pernambuco, a maior parte de Pernambuco é seca, temos cultivo de búfalo, tanto o búfalo gaindá, como o búfalo americano, como o capim corrente.
Estes são Cencros e Uruclua. O que queremos apresentar para vós outros é que o desempenho é completamente distinto quando ponemos alguma forrageira melhorada, quando comparamos com pastura nativa. Seguindo, claro que podemos também usar algumas espécies com maior exigência em termos de água, como braquiária, como o hispânico máximo. Aqui temos uma demonstração de como é a amplitude de cultivo de braquiária no nordeste do Brasil. Mirem que em Pernambuco, somente uma área muito curta é apta para este cultivo. As demais são consideradas não aptas ou com aptidão restrita. Então, temos que buscar espécies menos resistentes em fertilidade de solo e mais resistentes ou adaptadas às condições de sequia, como é o caso de pasto corrente, como falei anteriormente, urucloa, pasto de pangolom, que é uma digitária, e pasto de búfalo, que é Cencros ciliares. As pasturas, mesmo com pasturas melhoradas, como vós outros conhecem, também têm uma barra de produção durante o período de verão. Desta forma, temos que buscar alternativas para completar, vamos falar assim, a alimentação dos animais. Uma alternativa pode ser forrageira de barro corte, como canha, claro que por ter um baixo teor de proteína, se é necessário usar ureia, também sorgo forrageiro e mirro. Sorgo forrageiro e mirro nos interessa por serem mais adaptados às condições de sequia. E podemos, então, completar a alimentação dos animais, fazendo ensilagem de sorgo e de mirro. Mirro, maíz também temos, pero o maíz para nós outros é mais difícil, porque tem uma necessidade muito maior de água. Algo que temos muito pouco. Também trabalhamos com ensilagem de pasto de peniceto. Pasto de peniceto tem a característica de ter barra matéria seca e precisamos aumentar um pouquinho a matéria seca para fazer a ensilagem. Então, claro que pasto de peniceto tem a idade adequada, em torno de 60 dias, aí já está muito alto. Em Pernambuco, para evitar a necessidade de machitado ao sol, também temos híbridos de pasto de elefante com mirro, que já tem uma matéria seca mais adequada para se fazer ensilagem. Como forrageiras utilizadas barro pastoreio, também trabalhamos com peniceto. Peniceto, neste caso, de barro porte. É um trabalho que fazemos em Pernambuco, em Itambé, e também é uma parte da zona da mata seca de Pernambuco. Não tão seca como o sertão e como o agreste. E pastos de peniceto de porte barro têm a vantagem de ter um maior contenido de proteína e mais baixo contenido de fibra. E uma quantidade de hoja de lâmina foliar maior que pastos de peniceto de porte mais alto. Também trabalhamos com pastoreio de peniceto de porte alto, utilizando aproximadamente 45 dias de descanso e 4 dias de pastoreio. A utilização de pasto de elefante sob pastoreio não é fácil.
Conhecemos já alguns materiais, alguns clones com suas particularidades. Também temos alguns problemas de controle de invasoras, essas coisas. E um problema que há é que, em período de verão, esta pastura de elefante também tem uma barra em sua produção de forragem. Então, complementamos com cana-de-açúcar. Para nós outros, a cana-de-açúcar entra para complementar a pastura. Desta forma, garantindo uma produção média de leite em torno de 7 quilos por dia por vaca, com o pastoreio de peniceto e cana em comedouro. Como falei, também não é fácil e temos alguns problemas, como a ocorrência de mancha ocular, que é um problema sério em peniceto. Um cuidado particular com a altura de resíduo pós-pastejo, para que essa altura não se quede muito alta e isto seja um material muito fibroso para os próximos crescimentos. E também, pela característica do pasto de peniceto ser cespitoso, tem a possibilidade de aparecer muitas plantas invasoras, mazelas, que temos que ter em conta também para não estrupiar, vamos falar assim, a pastura. Ademais da pastura nativa, de pastos melhorados, temos o uso de leguminosas. Sabemos a importância das leguminosas, sabemos que é uma alternativa para aumentar o suporte de nitrógeno em solo, melhorar a qualidade da dieta dos animais. Uma dificuldade é qual é a leguminosa e qual leguminosa é mais adaptada a condições de pastoreio. Porque para nós outros, se podemos colocar os animais para realizar o pastoreio, entendemos como uma forma muito mais barata de que levar a comida ao animal. Aqui temos distintos cenários, pero o que quero apresentar, que me gostaria de apresentar, é que ao longo do tempo, dentre vários cenários, o uso de leguminosas aumenta a capacidade de suporte, sendo maior do que outras alternativas, inclusive de abono, considerando que, por médio, as leguminosas fixam em torno de 60 quilos de nitrógeno por hectare ano. Temos trabalho comparando glicídia. Glicídia para vós outros é balo. E sabiá, que para nós outros é uma leguminosa nativa, uma mimosa. Em que observamos a possibilidade importante e benéfica da reciclagem de nitrógeno via forras que caem ao longo do tempo. E temos um sistema assim, onde temos braquiária, neste caso braquiária decumbens, e filas, ora de glicídia, ora de sabiá. Qual é a vantagem? Além de bem-estar animal, no caso da leguminosa sabiá trabalhando com sabiá, temos a possibilidade de sacar estacas. E isto ser uma outra fonte de renda para o produtor. Aqui podemos mirar que quanto ao ganho diário não há diferença, quanto ao ganho por área não há diferença, e uma diferença em renda bruta quando se usa
uma leguminosa que se pode sacar estacas. Esta é uma investigação que tem, neste momento, 3 anos, pero, claro, que temos que ter mais tempo de avaliação para entender estes resultados, entender melhor e ter maior segurança. E uma alternativa que para nós outros é muito importante é o uso de cactáceas. Nós falamos que o produtor que tem cactácea tem um seguro de vida. É um seguro de vida, considerando que no Nordeste do Brasil tem um período muito largo de sequia. A tuna, ou el nopal, como falamos, vem de México e é chegado em Pernambuco em 1818. E hoje temos uma área muito grande em Nordeste do Brasil solamente com tuna. Isto é uma previsão, se supõe que é muito maior esta área. Quando nos referimos à tuna, temos basicamente 2 gêneros que nos interessam, Opuntia e Nopalha. E uma característica muito importante nestas plantas é seu metabolismo fotossintético, que é SCAM. Com este metabolismo, as plantas cerram as estomas durante o dia, com economia de água, e abrem as estomas durante a noite, onde há menores perdas de água. E isto, para estas plantas, as tornam muito eficientes no uso de água. Sabemos que a tendência é esse câmbio de temperatura em todo o mundo, incluso com aumento de temperatura. A tendência é as temperaturas ficarem mais altas. Assim, opções forrageiras que sejam adaptadas às condições de altas temperaturas são as mais adequadas. Aqui, para termos uma ideia, uma comparação entre plantas C3, que é o caso das leguminosas, C4, é o caso das gramíneas tropicais, e plantas CAN, que é o metabolismo fotossintético das cactáceas. Temos uma possibilidade de produção com uma precipitação necessária muito baixa e muito diferente, muito distinta de outras plantas. E isto faz que cactácea seja uma grande alternativa para nós outros. Aqui podemos mirar o estado de Pernambuco, onde podemos ter, conforme a precipitação, a amplitude para el nopal. E podemos observar que a maior parte de Pernambuco é considerada apta para o cultivo de nopal. Com este cultivo, temos, como falei, uma segurança de que há alimentação para os animais durante o período seco. O plantio normalmente é final do período seco. Devemos usar abono orgânico, utilizar cladóides sanos em distintos espaçamentos. Esses espaçamentos darão uma densidade de plantio muito variável. Qual espaçamento depende do produtor. Quanto mais adensado, maior a exigência de nutrientes e de manejo mais específico, vamos falar assim. Como é uma planta CAN, nopal é uma planta que cresce muito lento. Então, manter o cultivo em limpo é muito importante. Claro que o aspecto de crescer muito lento encarece os custos, é claro. Temos conta disto. Há um problema
nós outros, mais recentemente, estamos muito pendentes da ocorrência da cochinilha de carmim. É uma praga atual. Incluso temos cambiado alguns cultivares porque são mais resistentes à cochinilha. Se temos que emprestar algum cultivo, claro que temos que usar cultivares resistentes. E Pernambuco já os tem, que é o caso da orelha de elefante mexicana, orelha de elefante africana, do gênero Opuntia, e do gênero Nopalha, orelha de onça, hipersertânia, baiana, mão de moça e miúda. Todos são cultivares resistentes à cochinilha de carmim. Aqui um aspecto desses genótipos, estamos mirando que aqui são do gênero Nopalha, esses do gênero Opuntia, e podemos, em comparação, mirar que há algumas diferenças morfológicas entre essas plantas. Nopal. Palma forrageira é para nós outros. Nopal ou tuna tem uma produtividade muito alta. Eu não conheço uma forrageira que produza o que Nopal produza em condições de sequeiro, com a água que se tem. Não há outra. Também não há outra forrageira que se queda um ano em campo com muitos pequenos câmbios de valor nutritivo. Também não há outra forrageira. Então, para nós outros, Nopal ou tuna é uma opção forrageira muito importante. Além da alta produtividade, seu cultivo adensado, com reposição de nutrientes e tratos culturais, podem representar, muitas vezes, a única opção que nosso produtor tem em um período muito seco. Aqui, nos estados do Ceará e Rio Grande do Norte, que estamos apontando aqui, em alguns períodos do ano, há temperatura noturna altas. Nesses lugares, o Nopal tende a barrar a produção por conta das temperaturas noturnas mais altas. Assim, a irrigação muito pequena é uma alternativa para cambiar a produção nesses sítios. E é claro, manejo correto de reposição de nutrientes, tratos culturais, fazem uma grande diferença na produtividade. Aqui, diferentes municípios do estado de Pernambuco, pero o que eu apontar é a produtividade do clone, da cultivar o clone orelha de elefante mexicana. Onde está marcado com esta ponto azul, é onde há ocorrência de cochinilha de carmim. São Bento do Una é a bacia leiteira do estado de Pernambuco. Allí, todavia, não há cochinilha de carmim. Uma variação muito grande de produtividade, pero é uma produtividade muito alta para as condições, considerando a quantidade de água que há. É muito grande. Mirem a produtividade da orelha de elefante mexicana. 100 toneladas por hectare de matéria seca. É muito grande a produtividade. E com variação conforme o espaçamento, quantidade de abono e essas coisas. Tuna ou el Nopal, tem o manejo de, quando se trabalha com Nopalha, se colhe a cada 1 ano. Quando se trabalha com Opuntia, se colhe a cada 2 anos. Esta é uma aparência, é uma fotografia de palma, já muito cerca de colheita.
a quantidade de plantas por hectare varia, pero podemos observar que em torno de 80.000 plantas por hectare é quando a produtividade estabiliza. Algo que consideramos como muito importante são as investigações realizadas pelo IPA, que é o Instituto de Pesquisa de Pernambuco, e minha instituição, que ao longo de 50 anos tem cambiado muitíssimo a produtividade de know-how, com manejo, com cultivares mais adaptadas e muitas outras possibilidades de aumento de produtividade. E mirem como tem cambiado. Isto até 2010. Então, em início de 90, se sacavam na produção de 10 toneladas de matéria seca, final da década de 90 já 20 toneladas e mais recentemente 55 toneladas de matéria seca por hectare ano, e miramos anteriormente a possibilidade de produção de até 100 toneladas de matéria seca. Aqui temos então que quanto maior a produtividade do know-how, maior será o número de unidades animal que podemos punir por hectare. Recordam quantos hectares temos que ter com pastura nativa? 7. Muito bem. Então, se dimensionando e recordando a resistência em termos de matéria seca de uma unidade animal, que é em torno de 4.124 quilos de matéria seca por ano, podemos planear que os animais se quedarão em pasturas nativas somente durante o período favorável. Então, seria necessário 2 hectares de pastura nativa. E considerando uma produtividade de 10 toneladas de matéria seca por hectare ano del know-how, podemos ter uma área de somente 0,31 hectare por unidade animal. Recordam que a produtividade del know-how pode ser muito maior do que isto? Estou aí considerando uma produtividade barra. Então, se só pastura nativa, 7 hectares. Pastura nativa mais know-how, 2,31. Esta é uma possibilidade muito importante para nós outros, considerando que as fincas são muito pequenas. Algo que é também importante é que a colheita é manual e normalmente é diária. Isto, claro, que aumenta os custos de produção. Quando se colhe, temos que ter em conta de manter alguma área fotossinteticamente ativa. Quanto mais se colhe, menor será a produção seguinte. Então, temos que manter algum material. Sugerimos manter pelo menos os artículos primários e, em algumas situações, manter artículos secundários. Como podemos mirar, independente do espaciamento, mira que é uma investigação considerando 19 anos, independente do espaçamento, quando se conservou os artículos secundários, a produtividade foi maior do que quando se conservou solamente os artículos secundários. Esta é a situação da conservação solamente de artículo primário, e esta é a situação quando se conserva artículos secundários. Quanto maior o índice de área de cladóides residual, maior é a longevidade do palmal, maior é a produtividade em anos seguintes. O manejo pós-colheita, considerando que a colheita é manual e diária, como a lei, aumenta os custos de utilização de know-how. Então, uma alternativa
é a cosecha a cada 15, 30 dias, armazenar este material em lugar livre de luz direta e, com isso, barrar muito os custos de utilização. Para utilizar o know-how, temos que fazer uma picagem ou não. Claro que quando se pica, o consumo de matéria seca é maior pelos animais. Aqui temos o valor nutricional do know-how. Há diferença de valor nutricional conforme ele cultivar. Vós outros têm aqui know-how pequeno, know-how que hablamos, know-how miúda. Promega tem uma área de know-how miúda, que é um know-how de melhor valor nutritivo. Tem um pouco mais de conteúdo de matéria seca e tem um pouco mais de carboidratos solúveis. Palma tem uma característica muito importante para nós outros, que é o baixo conteúdo de matéria seca. Porque se a matéria seca é baixa, a umidade, a água é muito alta. E para nós outros, isto é muito importante. Então, assim, em torno de 10% é o conteúdo de matéria seca do know-how. Proteína é baixa, pero temos que ter em conta que neste período do ano, o pasto tem uma proteína muito mais baixa. Perdão. Dois aspectos são muito importantes em know-how. A proteína é baixa e a quantidade de fibra também é baixa. Então, quando trabalhamos com know-how, temos que pôr uma fonte de fibra, que quizá pode ser pasto verro, pode ser uma palhada, heno, silagem. E devemos também pôr alguma proteína conforme a produção das vacas. Algo importante também é os aportes de mineral. Hoje tivemos uma charla que nos indicou o quanto é importante este acréscimo de mineral, e o know-how é rico em minerais e também tem uma característica muito boa, que é a grande quantidade de nutrientes digestíveis totais. Tem alta digestibilidade. E carboidratos não fibrosos é alto. Então, palma é um alimento de baixa matéria seca, pero muito energético. Como falei, temos então que associar o know-how com uma fonte de fibra, a exemplo de pasto ou heno, e uma fonte de proteína, soja, ureia. Claro que a quantidade de proteína será conforme a produção dos animais. Como mencionamos, entendemos palma como uma alternativa muito importante, incluso para fornecer água de qualidade aos animais. Aproximadamente 1 hectare de palma, considerando uma produção de 10 toneladas de matéria seca por hectare ano, temos a possibilidade de alimentar aproximadamente 9 vacas durante 3 meses do ano. Algo importante também com o uso de know-how é que não podemos fornecer somente know-how, porque se faz falta fibra. A fibra é muito importante para a formação do bolo fecal, para os movimentos peristálticos. Então, temos que fornecer também fibra. Algo também que é importante é que este fornecimento da fonte de fibra e do know-how seja uma mescla, não seja separado. Porque também é muito importante a sincronia entre proteína e energia para que seja possível uma maior produtividade animal. Aqui para que mirem e vejam como palma é de alta palatabilidade. Os animais
comem muitíssimo. Neste caso, está mesclada com silagem de sorgo. Temos que buscar alternativas de fonte de proteína mais baratas. Sabemos que soja é uma alternativa, pero também é cara. Então, temos algumas investigações, neste caso, com alguns produtores da bacia leiteira do estado de Pernambuco, onde se usou nopal e heno de cunhã, que é esclitória alternada. E os produtores aieichofeno, e com o uso de nopal, conseguiu alcançar uma diminuição em torno de 60% da harina de soja, e sacando uma produção maior. Nopal mais heno de cunhã, mais apenas 0,8 quilos de harina de soja, uma produção de leite de 12,7. Nopal mais bagaço de cana, mais 2,4 de harina de soja, uma produção de 11,5. Então, mirem que o uso de solamente menos de 1 quilo de harina de soja barra bastante os custos de produção. Aqui um aspecto geral de cultivo de nopal em Pernambuco, esta cultivar orelha de elefante mexicana, para que tenhamos uma ideia, temos grandes áreas com nopal, porque é uma alternativa muito importante. E temos produtores menores e produtores maiores que utilizam palma na alimentação, sobretudo de vacunos. Mirem que a máquina picadora já pica e já põe no comedouro. Uma outra situação, um produtor menor, de poder aquisitivo mais baixo e com uma finca menor, para que vós outros tenham uma ideia como usamos nopal. Passando em máquina picadora. E o fornecimento de nopal. Para outros ruminantes, em Noroeste do Brasil, temos o maior rebanho de caprino do Brasil, está em Noroeste do Brasil. E algumas considerações finais. A ganaderia de semiárido não pode depender exclusivamente da caatinga, a pastura nativa, devido à baixa capacidade de suporte e também ao reduzido tamanho das fincas. Espécies forrageiras menos resistentes em fertilidade do solo, como pasto de búfalo, pasto de urucloa e pasto de pangolão, é mais adequado por serem menos resistentes em fertilidade e mais tolerantes à sequia. Leguminosas adaptadas às condições climáticas é um recurso forrageiro também importante, incluso porque podem oferecer diferentes serviços ao produtor rural. E o nopal ou tuna representam uma importante reserva estratégica com alta produtividade em condições de semiárido, quando são utilizados renótipos produtivos com manejo adequado. Hoje é o Dia Internacional de Leite. Temos a responsabilidade
de fazer nossa parte para manter uma alimentação de qualidade para as pessoas. E muitas graças por sua atenção.